Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A gente alimenta boa parte do planeta e mesmo assim importa mais de 80% dos fertilizantes que usa na própria lavoura. Isso significa que cada ciclo, uma parte expressiva do custo de produção depende de decisões que acontecem do outro lado do mundo, como o câmbio, geopolítica e logística internacional. E se a resposta para isso já estivesse no próprio solo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os bioinsumos, o que eles são, o que eles fazem de concreto e por que eles estão crescendo mais de 15% ao ano aqui no Brasil. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo, clima favorável, solos tropicais ricos e micro-organismos nativos com potencial enorme para a agricultura. Mas ao mesmo tempo é um dos países mais dependentes de insumos importados de fora. Esse paradoxo começou a chamar a atenção há alguns anos, não só por questão ambiental, mas por uma razão muito mais concreta, que é o risco de abastecimento e o custo de produção. Quando o preço do fertilizante importado dispara, o produtor sente direto na conta. Os bioinsumos entram nesse contexto como uma alternativa economicamente viável, que usa o que a natureza já tem para resolver problemas da lavoura. E o Brasil, por ter essa biodiversidade toda, tem uma vantagem enorme no desenvolvimento dessas tecnologias. Bioinsumo é qualquer produto de origem biológica usado para melhorar a produção agrícola, e isso inclui bactérias, fungos, vírus, extratos vegetais e outros organismos que atuam diretamente na planta, no solo ou nas pragas. Biológico não é a mesma coisa que orgânico. Um produto pode ser biológico e ser numa lavoura convencional, junto com outros insumos. E isso é mais comum do que parece. Também não significa que seja fraco ou experimental. Parte dos bioinsumos mais usados no Brasil tem décadas de pesquisa por trás e resultados documentados em campo. A confusão com o orgânico faz muita gente descartar essa tecnologia sem nem mesmo avaliar. Os biodefensivos se dividem em 3 grupos principais e cada um atua de um jeito diferente na lavoura. Inoculantes e biofertilizantes. Esses são os mais conhecidos e os mais usados no Brasil. Um exemplo clássico é a inoculação da soja com bactérias do gênero Bradyrhizobium, organismos que vivem nas raízes e capturam nitrogênio direto do ar para entregar para a planta. Esse processo pode suprir toda a demanda de nitrogênio da soja em condições bem manejadas, dispensando a compra de fertilizante nitrogenado externo. Nos últimos anos, a co-inoculação mostrou ganhos médios de cerca de 16% na produtividade da soja em ensaios de campo. Biodefensivos. Aqui entram os produtos usados para controlar pragas e doenças sem usar moléculas sintéticas. Um dos exemplos mais consolidados é o tricoderma, um fungo que age diretamente contra doenças causadas por outros fungos do solo, como o mofo branco e a fusariose. O outro é Beauveria baciana, que controla pragas como a broca do café e o percevejo da soja ao infectar o inseto diretamente. O ponto aqui é que esses produtos não substituem o manejo integrado, eles fazem parte dele. A escolha certa do biodefensivo na hora certa pode reduzir a pressão da praga sem eliminar a vida benéfica do solo junto. Bioestimulantes são produtos que agem no metabolismo da planta, estimulando o enraizamento, a tolerância ao estresse hídrico e o desenvolvimento em fases críticas do ciclo. Elas não nutrem ou controlam a praga, elas ajudam a planta a usar o melhor que já tem disponível. Em momentos de veranico ou de estresse por compactação, por exemplo, um bioestimulante bem posicionado pode fazer diferença no resultado final. Falar só em produtividade seria deixar parte do argumento de fora. O primeiro benefício adicional é a redução do resíduo. Mercados europeus e asiáticos estão cada vez mais exigentes quanto ao nível de resíduo no produto final. E quem já trabalha com biológicos tem uma vantagem na hora de acessar esses mercados e muitas vezes negociar um preço melhor. O segundo é o custo ao longo prazo. Um solo biologicamente ativo precisa de menos insumo externo ao longo do tempo.
porque parte dos processos de nutrição e proteção passa a acontecer de dentro para fora. O retorno não é imediato em todos os casos, mas a tendência de redução de custo é documentada em sistemas consolidados. E o terceiro benefício é a menor dependência de importação. Com bioinsumos produzidos localmente, e o Brasil tem capacidade para isso, a lavoura fica menos exposta à volatilidade do mercado internacional. O ponto que mais gera erro é aplicar os bioinsumos sem critério. Da mesma forma que se aplicaria qualquer outro insumo na dose recomendada da bula, bioinsumo é organismo vivo. E o organismo vivo responde diferente dependendo do solo, do clima, da cultura e de tudo que já existe de vida naquele ambiente. O inoculante aplicado num solo que já tem uma população estabelecida daquele micro-organismo pode não trazer o retorno esperado, assim como um biodefensivo aplicado fora da condição climática ideal pode perder a eficiência antes de agir. Ou seja, a escolha dos bioinsumos certos começa pelo diagnóstico do solo. Sem saber o que já está vivo lá dentro, quais os organismos, em que quantidade e em que equilíbrio, a decisão é tomada no escuro. E decisão no escuro em qualquer área tem mais chance de erro do que de acerto. E é por isso que o diagnóstico biológico do solo é o ponto de partida para qualquer estratégia com biológicos que pretenda ter resultado previsível. Se você quer dar esse passo com segurança, a B4A faz essa análise. Um link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo. Recapitulando, bioinsumos são produtos de origem biológica que atuam na nutrição, na proteção e no desenvolvimento das plantas, com resultados documentados, tecnologia consolidada e um mercado que cresce mais rápido do que a maioria dos segmentos no agro. Mas para usar bioinsumos com resultados de verdade, é preciso conhecer o solo. Se esse vídeo foi útil para você, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos que nós iremos postar. Até lá!